Bom dia, irmãos. A paz do Senhor, amém? Bom dia especial para as mulheres, né? Que esse mês é das mulheres, mulheres maravilhosas aqui da nossa igreja. Eu, irmãos, não pude estar presente em outros cultos, né? Justificando aqui minha falta. Minha casa estava em obra, aí meu marido entrou de férias e nós tivemos que viajar porque não tinha a menor condição, irmãos. Para vocês terem uma ideia, minha cama estava na cozinha. Então não tinha como ficar em casa. E apartamento, vocês sabem, né? Apertamento. Quase não cabe todo mundo junto. Com duas crianças, então, muito difícil. Mas o coração estava aqui, né? E a Thaís mandando mensagem e olhando os grupos da igreja, as fotos, e querendo estar aqui com os irmãos. Mas foram tempos bons, nós ficamos em família, respiramos um pouco, e agora estamos de volta, graças a Deus. Mas vamos ao que interessa, vamos à palavra de Deus. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, para falar para as irmãs e para os irmãos, fala sobre um paradoxo entre duas mulheres da Bíblia, duas mulheres que são citadas. A primeira delas, que eu gostaria de ler, ela está no livro de João, quem trouxe sua Bíblia, se puder acompanhar, capítulo 8. Versículos de 1 a 11. Antes de lermos, vamos fazer uma breve oração para que o Senhor esteja falando através de mim e que eu não possa falar de mim mesma, mas que eu possa falar da palavra de Deus, amém? Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder falar a tua palavra. Senhor, eu gostaria que o Senhor me usasse, ó Pai, e falasse através de mim, Senhor, que eu seja apenas um canal, Pai, e que a Tua palavra seja falada e que entre nos nossos corações e que nós possamos exaltar realmente o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema dessa mensagem diz: o poder está no sangue. Amém? Então vamos lá, João capítulo 8, versículos de 1 a 11. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando viram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se, Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Essa é a primeira mulher. A segunda mulher que eu queria fazer um paradoxo, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Amém? A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue, dizendo-lhes ele essas coisas. Eis que chegou o chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de suas vestes, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar na sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filho, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Parece um pouco loucura, né? Essas duas histórias e eu querer fazer uma associação entre as duas, mas essas histórias falaram muito comigo. Deus falou muito comigo e eu acredito que Ele vai falar muito com vocês também. A primeira coisa, a mulher adúltera, que foi pega em adultério,
ela cometeu este ato por conta própria. Ela cometeu o ato por a vontade permissiva de Deus, aquele que te dá a escolha de fazer o que você quer fazer. A segunda mulher, não. Ela não escolheu ter aquela doença. Nós sabemos que existe a vontade permissiva de Deus, mas existe a vontade soberana de Deus. E a mulher do fluxo de sangue já tinha 12 anos que ela padecia daquela doença. A mulher adúltera, ela tinha saúde, né? Nós percebemos isso. A mulher do fluxo de sangue não, ela era uma mulher doente. A mulher adúltera, bom, se ela estava com um homem, possivelmente ela tinha um ou dois, ou quantos homens ela gostaria de ter, né? Pelo caráter dela. Já a mulher do fluxo de sangue provavelmente não tinha ninguém, porque as mulheres do fluxo de sangue, elas eram consideradas imundas. Se você ler lá em Levítico, você vai perceber que uma mulher nesses dias ela ficava completamente isolada. Ela não podia ficar com ninguém. E qual homem ficaria com uma mulher com 12 anos dessa forma? Provavelmente essa mulher ela tinha anemia, ela poderia ter até um câncer ou alguma coisa assim, seria muito fraca, né? Porque esse fluxo contínuo, a gente sabe as deficiências que são causadas através disso. Olha que coisa incrível, a mulher adúltera, ela foi levada até Jesus à força pela multidão. E a mulher do fluxo de sangue? A mulher do fluxo de sangue, ela foi contra a vontade da multidão, porque ela não poderia tocar em ninguém, ela não poderia estar perto de ninguém. Vocês conseguem perceber essa diferença entre as duas? Sim ou não? Sim? Amém. A primeira era imunda por dentro, de caráter. A segunda era imunda por fora, considerada pela lei, fisicamente. A primeira, ela nem foi salva pela fé, ela não falou nada. Ela foi salva pela misericórdia de Jesus Cristo. A segunda, ela foi salva pela fé e pela graça de Jesus Cristo ao tocar na orla de suas vestes. Mas o que essas duas mulheres têm em comum? As duas receberam o amor de Jesus. As duas receberam o perdão de Jesus. As duas receberam a oportunidade da salvação de Jesus. E quando ele diz, vai, não peques mais, para a mulher adúltera, é para aquelas atitudes dela serem um testemunho do que ele fez com ela. E quando a mulher do fluxo de sangue sai, e ele diz, vai que a tua fé te salvou, era através do testemunho da vida dela também que ele ia impactar outras vidas. Então essas duas mulheres tinham coisas em comum. Uma outra coisa, irmãos, é que o nome de nenhuma das duas é citado na Bíblia. Isso também elas têm em comum. Nós não sabemos o nome de nenhuma das duas. Mas, como elas ficaram marcadas na história? Uma ficou conhecida como adúltera, a outra ficou conhecida pela fé. E isso significa que o perdão de Jesus não anula as consequências das suas atitudes. Isso é consequência. Então, a pergunta é, por qual motivo nós não perdoamos ou temos dificuldade de perdoar quem Jesus perdoou? O poder de Jesus está onde? Será que está na orla dos seus vestidos? Não, muito bem. Viu? A gente fala disso para ela também. Mas olha só, irmãos, embora a mulher adúltera, né, pareça uma história muito linda, embora a mulher adúltera pareça uma história muito linda, ela não era boazinha. O fato dessa história da mulher adúltera, que Jesus percebeu, é o seguinte, que eles não queriam apedrejar a mulher. Na verdade, o fundo da história da mulher adúltera é que eles queriam apedrejar Jesus e não ela. Jesus percebeu isso. A mulher foi só um caminho para poder atingirem Jesus. E como que o mau testemunho de muitas pessoas que descumprem as regras fazem com que verdadeiramente as pessoas apedrejem Jesus por causa da atitude da pessoa. Eu não vou naquela igreja por causa de fulano, de ciclano, disso, daquilo, aquilo. Mas não é.
a desculpa que o mundo arruma é de querer culpar Jesus por causa dos maus testemunhos dos cristãos. E muitas igrejas, elas não estão se enchendo por conta desse mau testemunho, mas no fundo o que essas pessoas têm é raiva de Jesus. Porque Jesus, ele esclarece aquilo que é impuro. E as pessoas preferem o prazer da impureza do que ficar transparente ao lado de Jesus Cristo. A empatia de Cristo foi que ele estava condenado à morte antes dela, exatamente, para salvar ela e também salvar os acusadores dela. Jesus Cristo não morreu só pela mulher adúltera. Ele morreu por aquelas pessoas que iam apedrejar a mulher adúltera, por aqueles caras que queriam pegar ele também, porque eles falaram bem assim, se Jesus não condenar a mulher, ele não cumpre a lei de Moisés, então ele está errado. Se Jesus apedrejar a mulher e assassiná-la, ele também está errado. Então, de qualquer forma, a gente vai pegar Jesus agora. E aí, o que aconteceu? Jesus ficou em silêncio. Olha a sabedoria de ficar em silêncio em situações difíceis. Às vezes, irmãos, é melhor se calar. Porque uma palavra maldita, pode estragar toda uma trajetória, uma história, um plano de Deus. E qual era o plano de Deus? O plano de Deus era que Jesus Cristo morresse pelos nossos pecados. Para entender melhor o que é perdão, eu vou fazer a seguinte pergunta que Deus colocou no meu coração, uma pergunta forte, muito forte. A pergunta é o seguinte: se teu filho ou tua filha matasse uma pessoa e ficasse desesperado, fosse atrás de você e te pedisse o seu perdão, você perdoaria o seu filho? Sim ou não? Pensa, não precisa responder não. Se o teu filho, por algum motivo, matasse uma pessoa e fosse correndo te pedir perdão, você perdoaria o seu filho? Talvez um ato de ira, nervoso, alguma coisa assim. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. E se uma outra pessoa matasse o seu filho, você perdoaria? É difícil, não é? Porque geralmente eu fiz essa pergunta para algumas pessoas. Se seu filho fosse te pedir perdão, você perdoaria? A pessoa perdoaria? Meu filho, alguma coisa aconteceu. Mas se outra pessoa matasse o seu filho, você perdoaria? A pessoa, aí a gente ia ter que pensar, né? Esse seria da mesma forma, porque, poxa, meu filho. E sabe qual é a diferença do poder e do perdão que eu percebi na minha vida? O poder está no sangue. O poder está no sangue, porque se é seu irmão, se é sua mãe, se é sua filha, se é sua tia, você tem mais empatia. E você, às vezes, da sua família, você vai lá e às vezes quer passar a mão por cima das coisas erradas que a pessoa fez, mas você tem um pouco mais de facilidade de lidar com esses problemas e com essas coisas erradas que as pessoas fazem. Agora, se a pessoa não é da sua família, você condena, julga, fala mal. Porque fulano fez isso, porque ciclano fez aquilo. Mas vem cá, eu queria que vocês pensassem no seguinte: se eu colocasse aqui na frente duas taças, uma muito suja mesmo, e a outra só uma poeirinha, e depois eu tirasse essas duas taças, lavasse mesmo, secasse, deixasse as duas brilhando e colocasse as duas aqui na frente, haveria diferença entre as duas depois disso, sim ou não? Haveria diferença entre as duas taças, sim ou não? Não. Porque não importa se seu pecado é muito ou pouco, o sangue de Jesus te deixa igual ao seu irmão. E depois que o sangue bateu na vida dele, meu irmão, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Aleluia. A diferença está no sangue. E o sangue da sua família, o qual te ajuda a perdoar, é o mesmo sangue de Jesus, que veio me ligar como sua irmã, como seu irmão, e por isso somos a mesma família. Temos que ter a mesma empatia. Eu não estou falando para passar a mão por cima do pecado de ninguém, mas estou falando que você deve ter a mesma misericórdia da vida dos seus pela vida dos outros, porque todos somos filhos de Deus a partir do momento que entregamos a vida a Ele e confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque se você não confessa também, você não é filho de Deus.
Se você não aceita Jesus, você não é considerado. E isso está na Bíblia. A questão é, quem é capaz de cumprir toda a lei? A mulher que estava imunda também descumpriu a lei dos homens. Ela não poderia estar perto daquela multidão, não. E vamos lá. Jesus veio não para abolir a lei, mas para cumprir a lei no nosso lugar. Sim ou não? Sim. Então presta atenção no que eu vou falar agora. Olha só. No Velho Testamento, entre os 10 mandamentos, vamos lá, o pecado da mulher adúltera. Está escrito, não adulterarás. Certo? No Novo Testamento, o pessoal fala, agora é amor, né? Agora é graça. Agora está mais fácil. Não, agora está mais difícil. Que agora diz o seguinte, se alguém olhar para uma mulher, olhar, pensar com desejo sobre ela, já adulterou, querido. Ou querida, né? E que engraçado, né? Jesus fala, olhar para uma mulher, não olhar para um homem. Mas vocês sabem o que ele está querendo dizer de todo mundo, né? Não vamos puxar essa linha, não. Senão fica difícil aqui a conversa. O pecado é para todos. E aí, meus irmãos, eu queria que vocês entendessem a força que essa mulher do fluxo de sangue teve. Essa mulher do fluxo de sangue, ela teve uma atitude de fé. Olha só, ela teve muito medo de chegar até Jesus, mas ela foi com medo mesmo. Ela tinha gasto todo o dinheiro dela para tentar ser curada e nada funcionava. Então, quando você está lá na última instância, entre a vida e a morte, você toma uma decisão. A mulher adúltera também ficou entre a vida e a morte, porque se Jesus falasse qualquer palavra, ela teria sido morta ali naquele momento. Então, a mulher do fluxo de sangue me ensina que quando você não tem forças mais, você tem que se rastejar. É uma música até que fala assim, se você não consegue correr antes, se você não conseguir andar, caminhe, se você não conseguir caminhar, se rasteje, mas vai para Jesus, vai de qualquer jeito, porque Ele é a única solução da sua vida. Não adianta ficar ao lado de Jesus sem ter fé. Quantas pessoas estavam lá na multidão tocando em Jesus? Mas qual que tirou o poder dele? Então tem gente andando na multidão aqui, seguindo Jesus dentro da igreja. Mas só vai sentir o poder de Deus aquele que tem fé. Senão você vai ser só mais um na multidão. E outra coisa, ela saiu dali e foi contar para as pessoas o que Jesus tinha feito através dela. O local da sua dor vai ser ponto estratégico de Deus para mudar a sua história. Sabe aquelas pessoas que já tiveram câncer e depois abrem uma ONG sobre câncer? Sabe aquelas pessoas que às vezes, têm depressão e aí elas conseguem superar e abrem a casa delas para uma rede de apoio, ou até se formam em psicologia ou outras coisas, assistência social, para poder ajudar essas pessoas? Deus quer usar o lugar da sua dor como ponto estratégico para você mostrar que você venceu e que outras pessoas são capazes de superar. E que se Ele te deu aquele problema é porque você tem capacidade, porque Deus não dá nada acima das nossas forças. Olha só, existe uma contrariedade que acontece em nossas vidas ao tocar em Jesus. Por exemplo, se eu pegar aqui uma maçã suja e colocar no cesto, o que acontece com as outras frutas? Agora com Jesus é diferente. Se você colocar o impuro do lado do puro, o que acontece? Você fica limpo. Existe uma contrariedade daqueles que estão perto de Jesus. E quando a gente está longe, a gente se contamina pelas impurezas das pessoas. É uma roda de conversa no serviço, é uma coisa que você não gostaria de fazer, e aí você fica calado para ninguém te achar cristão chato. E é muito difícil testemunhar lá fora. Muito difícil mesmo. Mas a gente sabe que Jesus ficou calado na situação da mulher adúltera, e existe uma outra situação que Jesus ficou calado também, na hora da sua própria morte. E como ovelha muda, ele venceu. Porque existe uma sabedoria no silêncio. Porque o exemplo, ele arrasta as pessoas mais do que as palavras.
E aí, o que acontece? A atitude para Deus, sua atitude para Deus importa mais do que o seu nome. Por isso que o nome de nenhuma das duas está mencionado na Bíblia. Mas se você para pensar, a história da mulher adúltera, da mulher do fluxo de sangue, ela está em Mateus 9, de 20 a 22, em Marcos 5, de 25 a 34, em Lucas 8, de 43 a 48. Agora já a história da mulher adúltera só está no livro de João. Então a história da fé foi contada mais vezes do que a história da vergonha. E nós temos que fazer isso também, meus irmãos. Vamos contar as coisas boas que Deus tem feito através das nossas vidas. E aí, a gente tem que pensar também na seguinte coisa. Quando alguém se achar superior, lembre, poder está no sangue que iguala. Perdão não anula a consequência, mas dá a chance de recomeçar do jeito certo. Embora não tenha citado o nome de nenhuma delas, elas foram lembradas por seus atos. Isso é justiça nivelada com amor. Isso é Deus. O sangue que te cobriu pode cobrir outra pessoa? A misericórdia que te cobriu pode cobrir outra pessoa ou Jesus só veio para os membros da Igreja Batista daqui de Formosa? Quando há arrependimento, nós somos uma família. E aí, existe uma questão aí. Uma foi curada interiormente e a outra foi curada fisicamente. Mas o que é mais importante? Nós sermos salvos na nossa alma ou nós sermos salvos somente na nossa saúde? Porque existem pessoas que vão atrás de Jesus só pelo que Ele tem para oferecer. Se Jesus te dá dinheiro, te dá emprego, te dá marido, aí você fica com Jesus. Acontece uma coisa diferente, Jesus já não serve mais. Então nós temos que crer no nome de Jesus. E para finalizar, meus irmãos, o que Deus colocou no meu coração é o seguinte. É uma história que eu já contei mais num grupo de teatro, mas eu pensei nela porque Deus falou comigo e tem falado comigo essa história ao longo da minha vida. E essa história foi uma coisa de Deus comigo mesmo. Então assim, imagine, por exemplo, que uma pessoa, ela tem uma ferida muito grande aqui no braço. Uma ferida bem aberta aqui. Aquela ferida, sabe? Tipo assim, abrir os dois lados do braço. Profunda. Imagina isso. Se alguém tentar encostar, o que a pessoa vai fazer? Você vai deixar? Não. Não é maluco? Vai deixar alguém ficar encostando no seu machucado? Principalmente sem esterilizar a mão, sem estar lá. Não. Tá, beleza. E aí aquilo vai doer. Vai doer por um tempo. Às vezes você vai esbarrar em alguma coisa sem querer e aquilo vai doer. Geralmente quando a gente tem machucado, a gente só esbarra nele. Parece que não existe mais nada. Mas enfim. Com o passar do tempo, esse machucado, ele vai criar uma casca grossa. Que a gente chama de pereba. Sabe? Aquela casca grossa que fica aqui no machucado? Pois é. Vai criando aquela casca grossa. E aquele trem fica feio, né? Às vezes sai um pedacinho da casca. Se a pessoa ficar tirando aquela casca, o que acontece? Vai curar? Sim ou não? Não. Agora, se a pessoa deixar aquilo ali com o tempo, aquilo ali vai cicatrizar sozinho, vai? Pois é. Essa cicatriz que vai ficar, quando ficar a cicatriz, você vai lembrar como você se machucou. Mas se a pessoa encostar, não vai doer do mesmo jeito, ou vai? Beleza. O que eu quero dizer com isso? A mesma coisa acontece nas nossas feridas emocionais. Pessoas traídas, pessoas que foram abusadas, pessoas que sofrem com algum tipo de vício, alguma coisa assim. Essas pessoas, elas estão feridas. Se você tentar tocar no assunto, elas vão recuar. Elas vão querer se afastar. Você não vai conseguir, irmão. Não vai conseguir. O Espírito Santo é que convence o homem de tudo. Então, para você se aproximar de alguém ferido assim, você tem que estar muito preparado psicologicamente
fisicamente. Você tem que orar muito, você tem que ir com calma, você tem que estar esterilizado, senão você vai abrir uma ferida maior do que a pessoa já tem. Por isso que Jesus é o médico dos médicos. É isso a gente aprende. Mas vamos lá, o tempo, ele vai criar uma casca grossa nessa pessoa. Já viu aquela pessoa que às vezes você vai falar com ela, fica falando assim com você? Tem gente que é casca grossa porque já sofreu demais e sabe a dor que sentiu. E às vezes ele é daquele jeito ou ela é daquele jeito porque tem medo, irmãos. Tem medo de se machucar de novo. Quando você olha para uma pessoa, além da atitude dela, mas para a vida dela inteira, você consegue perceber os erros que essa pessoa cometeu e por quais motivos ela cometeu. É igual quando você está vendo uma obra de arte. Você olha e fala, só está bonito, feio. Mas se você conhecer a história, você vai se surpreender com ela. E aí, tem gente que só julga se é bonito ou feio tal coisa, mas não conhece a história. Não conhece. E aí o que acontece? Quando essa casca grossa sair, essa pessoa vai ter uma cicatriz. Ou seja, você não vai esquecer das coisas que aconteceram com você, mas você vai conseguir perdoar as coisas que aconteceram com você. E quando você tocar no assunto, não vai doer mais. Mas a marca está ali, para te lembrar tudo que você passou. E essas são feridas emocionais, funcionam igual as feridas físicas, mas só o tempo pode te dizer o que é melhor, porque o tempo ele cura todas as feridas. E a caminhada com Deus não é fácil, às vezes você vai se machucar de novo, vai machucar em outro lugar, mas você está constantemente pensando em qual é a forma que você vai fazer isso, que você vai superar os seus problemas. E aí, meu irmão, existem pecados que a gente condena muito, né? Por exemplo, tem pecados, vou falar algumas coisas aqui que a gente acha, às vezes a gente só bota assim, pecado adultério, uma coisa, né? A igreja já, sabe como é que é, né? Parece que cai a igreja, principalmente quando acontece algo na liderança. Mas eu vou te falar outros pecados também que invadem a igreja e que precisam ser curados. Por exemplo, fofoca. Tem gente que adora falar dos outros, do filho dos outros, da mulher dos outros. Roubo. Tem gente que pega as coisas e não devolve, emprestado. Emprestado para nunca mais devolver. Cuidado com as tapaué, irmãos. É assim, é complicado. Parece que não, mas tem gente que tem inveja no Instagram, por exemplo, da vida de outras pessoas, né? Tem gente que pega a intriga e coloca lá como pedido de oração. Irmão, eu queria pedir porque, nossa, fulano, e começa a contar a vida toda da pessoa. Cuidado, meus irmãos. Ambição, ganância. Não vou dar o dízimo hoje não, Deus não precisa disso não, é só nessa conta. Vício, tem gente que fala muito do cigarro e da bebida, né? Mas, por exemplo, sabia que celular é vício? Glutanaria é vício? Refrigerante é vício?